E aí, pessoal, estamos de volta agora em um formato de aulas remotas para a gente manter o foco nos nossos estudos aí e encarar essa difícil pandemia, né? Então, para a gente relembrar aí nossa disciplina de estruturas de dados, né? Comigo, professor Clodoaldo, e vamos retomar um pouco os nossos estudos. A gente tinha falado já em sala de aula antes de parar esses momentos de pandemia sobre tipos abstratos de dados, tinha falado sobre a alocação dinâmica de memória e a parte de vetores uni- e multidimensionais, vocês já estudaram inclusive nas disciplinas de algoritmos. E aí eu vou falar hoje sobre listas encadeadas, né, que é uma das estruturas clássicas estudadas na disciplina de estruturas de dados. Só para ressaltar primeiro para vocês que nesse momento a gente não vai ver nenhum conceito de programação, simplesmente a ideia de como essas estruturas se comportam, tá? Então, o conteúdo da aula é basicamente, a gente vai estudar o que é uma lista encadeada, vai entender o porquê de usar listas encadeadas e não, por exemplo, não vetores, certo? Que a gente vai ver uma proximidade entre essas duas estruturas e vai ver também quais são as operações de lista encadeadas que a gente vai encontrar, tá? Essas operações em detalhes a gente vai estudar na aula futura, que vamos falar mais para frente. Então, primeiramente, o que é uma lista encadeada? Né? Uma lista encadeada é um tipo abstrato de dado que armazena coleção sequencial de elementos. A gente já viu que um tipo abstrato de dado é um tipo que é composto por outros tipos abstratos ou por tipos primitivos, né? Os tipos primitivos sendo os inteiros e textos, né, strings e etc., aquilo que a gente já estudou no passado. Então, esse tipo abstrato ele vai armazenar uma coleção sequencial de elementos. Mas você pode até perguntar, professor, o vetor não faz a mesma coisa? Né? A gente não tem uma sequência de um conjunto de variáveis, né? Um vetor não seria, por exemplo, uma lista encadeada? E aí entra um conceito que separa a lista encadeada do que é o vetor. A lista encadeada, ela não é contígua, certo? Ou seja, os elementos da lista encadeada não obrigatoriamente estão numa sequência na memória. Vamos observar esse exemplo aqui, que no vetor, tem um vetor aí de 6 posições, que vocês podem ver, por exemplo, um vetor de inteiros, né, de números inteiros. Esse vetor, ele possui 6 posições na memória. E do jeito que a gente estudou a memória, que viu que ela é construída através de números, né, de índices. Então, eu tenho a posição de memória 1, 2, 3, até a 4 bilhões, por exemplo, se eu tenho 4 GB de RAM. E assim vai. Se o vetor tem 6 posições e o meu vetor começa na posição de memória 30, a primeira posição do vetor é na posição de memória 30, a segunda na 31, a terceira na 32 e assim sucessivamente até fechar as 6 posições. Então ela é contígua na memória. Todas as posições de memória de um vetor, quando são criadas, elas ficam unidas, uma ao lado da outra. Então o vetor ocupa um bloco na memória, certo? Já a lista encadeada, não. A lista encadeada, cada elemento vai estar em uma posição específica da memória. Então, por exemplo, o meu primeiro elemento da lista pode estar na posição de memória 30, assim como a do vetor, mas o segundo elemento vai estar lá na posição 47. E aí, o meu elemento o primeiro elemento da lista vai ter um apontamento, vai ter um direcionamento para onde está o segundo elemento, certo? Aí o segundo elemento que está na posição de memória 47 vai apontar para um terceiro que está na posição de memória 12. Vamos supor que, por exemplo, para encaixar nessa posição de memória 12, algum elemento tenha sido removido dessa lista, dessa minha memória. E aí eu reocupei aquele espaço de memória que não era mais utilizado. Então, a lista encadeada, uma das vantagens dela, é exatamente utilizar a memória em um modelo dinâmico. Usando um mecanismo de alocação dinâmica de memória, a gente consegue utilizar a memória do computador em um formato mais econômico, tá? Então, essa é a característica da lista, uma das que diferencia do vetor. O vetor, posições sempre contíguas, uma ao lado da outra, as variáveis estão sempre próximas umas das outras na memória. Na lista, elas podem estar em locais diferentes e possuem apontamentos, que aqui eu represento de forma ilustrada através dessas setas. Tá? Então,
são compostos de nós, cada elemento da minha lista é chamado de nó, certo? Que eu marquei aí em vermelho. O nó pré é onde possui os dados que vão compor essa lista. Então, por exemplo, se a nossa lista aqui é de números inteiros, assim como o vetor que está ali acima, cada nó vai armazenar um número inteiro. Eu posso, seguindo o conceito do tipo abstrato, em vez de armazenar um número, armazenar, por exemplo, um contato de agenda, que vai ter nome, endereço, telefone, etc. Então, cada nó vai armazenar um contato de agenda. Cada nó vai armazenar uma string. Cada nó vai armazenar, sei lá, dados do estudante. Então, a informação que eu vou gravar no meu nó vai se repetir em todos os nós, ou seja, eu tenho para cada nó uma matrícula de estudante, ou para cada nó eu tenho um contato de agenda, certo? E, além disso, esses nós, esses elementos, vão ter apontamentos para outros elementos do mesmo tipo, ou seja, um nó vai ter apontamentos para outros nós, para eu poder fazer o encadeamento dos meus nós. E aí, por isso que chama lista encadeada. Ela forma como se fosse uma corrente. Então, eu tenho um nó que se liga a outro nó através de um apontamento, que se liga a outro nó através de um apontamento. E aí eu faço essa sequência de ligações da minha lista, tá? E aí vem a pergunta, né, chave. Por que utilizar as listas encadeadas e não vetores, né? Primeiramente, eu vou fazer a defesa dos vetores, né? Os arrays, os vetores, muitas vezes, são de uso mais fácil. Por exemplo, para o vetor existe aquele operador colchetes, né? Que a gente já foi bastante apresentado a ele. E esse operador colchetes, ele facilmente consigo, por exemplo, acessar o quinto elemento do meu vetor, né? Basta colocar entre os colchetes o número 5, desculpa, o número 4, dependendo da linguagem, né? Tem linguagens que a indexação começa no 0, tem linguagens que a indexação começa no 1, mas eu vou colocar o número entre o operador, entre os colchetes ali do operador colchete, e vou acessar esse elemento facilmente. Que não vai acontecer, por exemplo, nas listas. Ter um pouco mais de trabalho, porque eu tenho que, em cada elemento, navegar entre os vários elementos da minha lista. Eu tenho que ir, vamos para o próximo, vamos para o próximo, vamos para o próximo. Se eu quiser acessar o elemento 1 milhão da minha lista, eu vou ter que olhar o primeiro elemento e ir navegando até chegar no 1 milhão. O código para poder operar isso é um pouquinho mais complicado e, além de um pouco mais custoso nessas operações de busca, tá? Mas aí tem as vantagens das listas encadeadas. Por exemplo, em relação aos vetores, as listas encadeadas têm tamanho fixo. Então, quando eu crio o meu vetor, para a maioria das linguagens, tem tamanho fixo. Toda vez que eu preciso modificar o meu vetor, o tamanho dele, eu tenho um vetor de uma posição, como nessa imagem agora. Sempre que eu precisar alterar o tamanho desse vetor, eu vou ter que recriar o vetor, certo? E isso é muito custoso computacionalmente, principalmente quando a gente aumenta o tamanho desse vetor. Então, aqui tem uma comparação entre um vetor e uma lista. Então, eu tenho um vetor e uma lista de um elemento. O meu vetor com um elemento está ali criado, marcado em vermelho. A minha lista também, o elemento foi criado, marcado em vermelho. A partir do momento que eu crio um segundo elemento, no vetor eu estou tendo que recriar 2 elementos. Na minha lista eu só crio apenas um novo elemento e faço apontamento. Quando eu aumentar esse meu vetor e essa minha lista para 3 elementos, olha a diferença de marcações vermelhas entre o vetor e a lista. Então, o vetor cria 3 variáveis novas, a minha lista apenas 1 e faz o apontamento. E assim sucessivamente. O vetor cria 4 elementos para um quarto elemento e a lista só mais um novo elemento. E aí a gente pode acompanhar o quão custoso vai ficando o crescimento dessa estrutura de vetor em relação ao crescimento de lista. Isso economiza muitos recursos computacionais, tanto de memória quanto de processamento. Tá? Tem também o custo das inserções e remoções que a gente viu agora, certo? Então, aqui é um exemplo em que eu quero inserir um número que, se vocês observaram na lista anterior,
nós tínhamos um 8 ali na terceira posição do vetor, e eu quero colocar novamente esse 8 na terceira posição do vetor, e o vetor passa a ser de 5 posições para 6. Né? Aqui a gente está vendo um vetor de 6 posições, em que a sexta posição está vazia, e eu quero inserir um número lá no meio, lá onde está entre o 4 e o 2, né? Na terceira posição. Então vamos ver o custo disso para os vetores. Para poder inserir esse número no vetor, eu vou ter que ir lá no final do vetor e mover os elementos. O quinto vai para a sexta posição, o quarto vai para a quinta e o terceiro vai para o quarto. Então a gente vai ver agora. Ó. Eu vou pegar a minha última posição, a quinta, e vou migrar para a sexta posição. Foram duas operações, uma operação de leitura e uma operação de escrita para essa operação. Então, quando eu for agora para a quarta posição, para a quinta, vou mover, faço o movimento, gasto mais duas operações de leitura e escrita. Novamente, o 2 faz o movimento. E aí, finalmente, eu insiro o número 8. Para isso, eu tive um custo de 10 operações, certo? Quando a gente fala nas listas, para eu fazer a inserção do novo elemento, eu vou localizar a posição em que eu quero manter esse elemento. Então, eu estou aqui no meu número 1, que é o primeiro elemento. Vou navegar para o segundo. Vou criar o terceiro elemento da lista. Vou olhar para o segundo elemento, quem é o antigo terceiro, e fazer o apontamento do novo terceiro elemento para o antigo. O antigo terceiro elemento vai passar a ser o quarto elemento da lista, certo? E agora, o posterior do meu segundo elemento vai ser o novo elemento. Ou seja, encaixei o 8 na terceira posição da minha lista. Se analisarmos, foram 5 operações necessárias de leitura e escrita para colocar esse novo elemento aí no local. Se a gente comparar, podemos ver que neste caso em específico, tivemos metade das operações de leitura e escrita entre vetores e listas, ou seja, a lista foi bem menos custosa para fazer modificações. Esse é um caso específico, mas nos casos médios, né, e até no pior caso, ou seja, em que a lista é mais lento, a gente vai perceber que o vetor também tem a mesma velocidade que o da lista, tá? Então, as operações de listas encadeadas que a gente pode ver são inserções, ou seja, eu vou adicionar elementos a essa minha lista encadeada, eu vou remover elementos dessa lista encadeada, eu vou buscar algum elemento dentro da minha lista, seja pelo valor que tenha nesse elemento, seja pela posição em que ele verifica, e eu vou também ter que saber qual é o tamanho da minha lista. Porque nos vetores, às vezes é muito direto a gente saber o tamanho da lista. Enquanto nas listas encadeadas pode ser um pouco complicado, tá? A gente vai falar dessas operações na próxima aula. E para ajudar vocês a fixar a aula, segue o livro da Loiane Groner, tem o capítulo 6 lá falando sobre listas ligadas. Esse livro da Loiane Groner é aquele que a gente já falou em sala, de estruturas de dados e algoritmos com JavaScript, certo? E vai ter alguns exercícios aí na plataforma para vocês fazerem, só para fixar esse conteúdo de hoje, tá? Era isso por hoje. Valeu, galera. Em breve a gente faz um contatozinho via chat ou uma live para a gente poder trocar umas informações, vocês tirarem dúvidas que ficarem sobre o assunto, ok? Obrigado, galera.